neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Ouvintes amados, vamos destacar esta frase final do versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Porque o tempo está próximo, e breve veremos aquele a quem nós esperamos, aguardamos com ansiedade. Mas, nesse instante, nós vamos formular uma pergunta. Porventura, todos nós estamos aguardando, de fato, a volta de Jesus com ansiedade? Estamos aguardando o fim dos tempos com ansiedade? Com desejo na alma? Ou por dentro de nós há aquele desejo que sempre a coisa seja protelada? Estamos sempre pedindo mais um prazo. Inconscientemente, os homens não querem a volta de Jesus. Por dentro, mesmo o povo, no sentido geral, que prega a volta de Jesus, não querem a sua volta. A qualquer momento que Jesus voltasse, as pessoas pediriam um prazo, se isso resolvesse. Ó Senhor, dá-nos do azeite, espera-nos um pouquinho. Assim vai acontecer com todas as virgens nécias, loucas, dorminhocas, que têm se preocupado mais com as coisas terrenas, mesmo com a pregação do Evangelho, de uma forma programada, organizada humanamente falando, e não se enchem do Espírito Santo. Porque o tempo está próximo. Nós vamos lembrar nesse instante de uma coisa que muito vai nos instruir sobre as dispensações da igreja. Indiscutivelmente, a igreja tem 7 períodos aqui na Terra. Você leia Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 11, e você vai encontrar 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas na Ásia Menor. E 7 cartas a estas igrejas, respectivamente falando: Éfeso, Esmirna, etc. Aí você vai encontrar no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse essas 7 cartas. Para que teria ficado escrito estas 7 cartas? Seria somente para aquelas igrejas que já desapareceram? Até mesmo aquelas cidades? Muitas delas? Para quê? Não, aquilo ficou escrito justamente para cada dispensação da igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim por diante. Cada uma seria um período, uma dispensação. E o fim de cada dispensação foi visitado com um mensageiro. Foi precedido por um mensageiro de Deus, um anjo. Então você encontra lá 7 anjos. Você encontra 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, procedendo do mesmo cordeiro, que tinha um cordeiro tendo 7 pontas, 7 olhos, 7 Espíritos. São 7 mensageiros, as 7 eras da igreja. Isto não é simplesmente para termos um conhecimento intelectual deste assunto, mas isto é revelação.
Agora, quando o mensageiro vinha, ele já vinha no fim da era. E, logicamente, ele tinha que dizer que o fim estava próximo. O fim daquela dispensação. A porta seria fechada. Vocês vão guardar uma coisa, irmãos amados, que São Paulo, como primeiro mensageiro, é o mensageiro a Éfeso, ele entregou a mensagem original, a semente original, a qual ele não recebeu de homens, não consultou a carne nem o sangue a respeito do Evangelho, ele recebeu diretamente de Deus. E então ficou ali um modelo. Mas você sabe que o próprio Paulo escreveu a respeito da revelação do mistério da iniquidade e mesmo o mistério da piedade, que ele disse que é Cristo, é Deus encarnado. Mas ele diz assim, que aquilo não era para o seu tempo, mas sim para o tempo do fim. Então, cada mensageiro traria sua mensagem na sua respectiva era. Até Columba, que é a era de Tiatira, Columba foi aquele mensageiro tremendo de Deus numa era de densas trevas. Ele plantou uma ilha rochosa, que era pura pedra, pura rocha. Ele estava plantando com uma mão a semente e a outra levantada para os céus. E aquela ilha se tornou uma das ilhas mais férteis do mundo. Columba foi o mensageiro a Tiatira. Tiatira, que por sua vez quer dizer domínio feminino. Uma coisa tremenda a mensagem daquele homem, o ministério daquele homem. Ele foi um dos anjos, daqueles 7 anjos. E ali estava sendo enterrada a última semente. O restinho da semente foi sepultado com a era de Tiatira. Logo, logicamente, depois que uma semente é enterrada, o que se espera é que ela brote. E ela brotou com Lutero, Martim Lutero, quando tudo estava em densas trevas, a salvação sendo vendida por indulgências, sendo alcançada através de penitências. Foi quando eles criaram 3 pessoas, logo já haviam criado isso no Concílio de Nicéia, antes, não é? 3 pessoas distintas mudaram o batismo do nome, deixaram de usar o nome para usar somente os títulos e tudo mais. Agora, Lutero não podia trazer toda a mensagem. Ele não era um restaurador. Ele era um mensageiro da sua era. E a sua era era um broto da semente. E Columba houvera semeado. Terminado com Columba, que era aquele sistema de semear a semente. Deus semeando, permitindo que ela fosse afogada na terra. E o paganismo tomou conta. É uma era negra mesmo. Então brotou com Lutero. Você plantou o trigo e logo tem o brotinho. O brotinho não traz tudo. Não traz tudo que foi enterrado, que foi sepultado ali. Você não espera tudo do broto. Então Lutero não podia ter tudo. Alguém que conhece a história de Lutero se escandaliza até. Mas Lutero não podia ter tudo. Ele tinha apenas que a salvação era de graça. E aquilo foi o suficiente para fazer com que ele, com todo o povo que teve a revelação no dia, fosse odiado, fosse excomungado, fosse aborrecido. Então ali estava tudo que Deus olhava naquele tempo. Mas aquela dispensação teria o seu fim. O fim dela estava próximo. Quem aceitou a mensagem de Lutero foi salvo. E quem não aceitou estaria perdido nos seus credos e dogmas. O fim chegaria.
daquela dispensação. Então, ninguém seria salvo mais também através da mensagem de Lutero, simplesmente. A coisa tornou-se comum. Então Deus deu mais crescimento. Veio Wesley. Foi a era metodista, wesleyana. Então era mais um crescimento. Mas aquela era, por sua vez, também teria o seu fim. Aquela dispensação teria o seu fim, que já é Filadélfia. A era do amor fraternal. Ela tinha o amém para si. O mensageiro, a carta já vinha no fim da era da dispensação. E desde que aquela era fosse encerrada, o tempo estava próximo quando o mensageiro vinha. E ela era fechada, então ninguém se salvaria mais simplesmente através da mensagem de Wesley. Não, absolutamente não. Então, aquilo resultou nos dons espirituais, nos dons pentecostais, assim conhecidos. E vejam o que foram os pentecostais primitivos. Como eles lutaram, como eles sofreram, como eles foram espraguejados pelos demais. Mas também viria o fim. O fim viria, o tempo está próximo. Logo Deus envia um mensageiro nesta era, dizendo: o tempo está próximo, com a mensagem do novo nascimento. A vida agora não está mais no sistema de trigo, no pé de trigo, nas folhas. A vida agora está no grão original, voltou, a semente que foi plantada durante as eras, agora tem que estar na igreja, porque é tempo de colheita. Agora não há mais dispensações. Agora é o milênio, precedido naturalmente pelas bodas do Cordeiro e pela grande tribulação para aqueles que não são sementes originais. O tempo está próximo. Ninguém poderia pregar com revelação a volta de Jesus Cristo no tempo de Lutero. De maneira alguma, nem tampouco no tempo de Wesley. Podia escrever sobre a volta de Jesus e falar muito bonito. Mas aquele não era o alvo, não era a mensagem do dia. A mensagem do dia era a santificação, era a justificação pela fé, eram os dons espirituais. Mas agora a mensagem do dia é a volta de Jesus. O tempo está próximo para esta era ser encerrada. E não haverá mais tempo. Os dias vão passando. O relógio de Deus não para. O relógio de Deus não atrasa. Ele está marcando a cada momento. O tempo está próximo. O mensageiro vem dizendo: o tempo está próximo. E não há outra dispensação pela frente. Aqueles que rejeitaram a graça no tempo de Lutero morreram nos seus credos, nos seus dogmas, e assim sucessivamente. E assim é com a era, com o momento presente que estamos vivendo. Você rejeita a mensagem do dia, Deus faz com que você creia no espírito do erro, do engano, que é religioso, polido, que chora por causa de Jesus, que se desgasta, que jejua e ora, e cura doentes e faz tudo. Esse é o espírito do engano enviado da parte de Deus. Quando eles não creram em Elias, eles creram em Zedequias. Não creram em Micaías, tiveram de crer no falso profeta. E Deus mandou um espírito de mentira para que eles crescem. Paulo disse que seria assim novamente. Aquilo era uma sombra para o que viria a acontecer no nosso tempo, quando Deus nos mandaria novamente Elias. Os dias vão passando, o tempo está próximo, e agora é colheita, não é crescimento mais. Vocês estão esperando reavivamentos, avivamentos.
Eu quero ver se haverá nunca mais. É uma visita de Deus amortecendo o seu povo, amortecendo os seus eleitos, fazendo morrer a carne, acabar, dissipar toda a fama, todo egoísmo, todo amor próprio, todo amor a organizações, a títulos de homens. É a semente sendo separada da casca para subir para a glória eterna. Agora sim, o tempo está próximo. Estamos no fim desta dispensação. Os dias vão passando. Os dias vão passando, eu vou firme caminhando, proclamando a salvação, dizendo ao pecador que Jesus é o Salvador e transforma o coração. Vou levando a minha cruz, muito alegre com Jesus, pelo seu imenso amor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei vencedor. Vem a luta e a prova, nada disso me estorva, sei que serei. E jurou por aquele que vive para todos sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E ter a felicidade de obter a salvação. Tenho sido bem guardado, com Jesus sempre ao meu lado, protegendo-me do mal. Deus bendito e Pai amado, nós agradecemos ao Senhor de coração pela verdade, pela revelação do Espírito Santo sobre o tempo e a hora em que estamos vivendo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, te rogamos por todos os nossos ouvintes que se inclinam diante da verdade nesse instante, diante do Senhor, diante dos céus, e concordam que de fato estamos no fim da última dispensação, e por isso estão olhando para cima e vendo que a nossa redenção está próxima. Os sinais de Sodoma e de Gomorra, vendo os sinais dos dias de Noé, e também reconhecendo a visita do Filho do Homem, a mensagem revelada. Em nome de Jesus Cristo, sela com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo da graça, a convicção, a decisão de cada um de se preparar, de se livrar, se libertar de todo jugo do inimigo, de toda presa do inimigo, e voltar a sua atenção livremente para os céus, para a glória eterna. Aceita a decisão de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Breve vem o grande dia em que lutas findará. Todos males de agonias deste mundo cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor de ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor.
com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Antes que o dia refresque e as sombras venham, volta amado meu. Longe o sol já vai se pondo entre os montes, volta amado meu. No deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei, no oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados, volta amado meu. És o poço eternal de águas vivas, volta amado meu. No deserto eu me encontro, caminhar sem ti não sei, num oásis entre os lírios te esperei. És a fonte dos jardins imaculados, volta amado meu. És o poço eternal de águas vivas, volta amado.